Deus continue nos abençoando, nos dando a sua graça, nos fazendo compreender a sua vontade, nos fazendo compreender os seus propósitos, que possamos, como cantamos nessa canção, possamos desejar a cada dia estar mais próximo de Deus, mais perto da sua vontade, mais perto da sua presença, mais perto do seu ser, mais perto daquilo que agrada o seu coração. Tenho certeza que essa é a vontade de Deus e que seja esta a nossa oração, que seja esse o desejo do nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10. Hebreus no capítulo 10, versículo 10. Guarda-nos, ó Deus, em Teu nome é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Nós estamos pensando nesse mês sobre a consagração e pensamos na consagração como um milagre da consagração. Pensamos que, ainda que o ato de consagrar possa ser considerado do ponto de vista daquele que oferece, se entendermos a consagração como uma oferta a Deus, mas pensamos na consagração como uma separação, como uma santificação, como uma separação para um uso exclusivo. Pensamos então na consagração como essa dedicação, essa oferta, essa escolha especial para algo específico. Nós falamos na igreja com uma certa frequência sobre consagração. Não batizamos crianças, Isso porque o batismo é precedido de fé. Para você ser batizado, você precisa crer. É necessário que antes que você decida batizar, você professe a sua fé. Todos os que são batizados em Jesus são batizados na fé em Cristo. Então é preciso crer para ser batizado. Por esse motivo não batizamos crianças, porém fazemos uma dedicação, uma consagração. Nós oferecemos a Deus essa criança, nós apresentamos a Deus essa criança como um reconhecimento de que ela pertence a Deus e nós teremos a responsabilidade de cuidar, teremos a responsabilidade de criá-la no temor da palavra de Deus, no temor do Senhor. Então, no momento da apresentação da criança, nós estamos então consagrando essa criança, separando-a para Deus, reconhecendo que ela é de Cristo, ela é do Senhor e nós apenas cuidaremos dela para Ele. Então, pensamos na consagração nesse momento. Falamos então também sobre consagração quando fazemos um jejum, geralmente utilizamos a expressão estou em consagração, estou me consagrando. Falamos então desse momento de consagração como uma separação, como uma devoção. Eu estou dedicando a minha vida exclusivamente a Deus, eu estou me separando de alimentos, eu estou me santificando, eu estou me purificando de coisas, enfim. Falamos então da consagração também nesses modos, dessa maneira. Então nós comumente falamos na igreja sobre consagração. Comumente nós falamos sobre essa consagração nos diversos momentos, nas diversas circunstâncias, de modos distintos. Falamos então desse tempo de consagração. Mas eu queria pensar com você nessa noite sobre a consagração na perspectiva do milagre, na perspectiva de que ela é um milagre de Deus em nossa vida. Não é a consagração um ato que parte de nós para Deus,
mas um ato que parte de Deus para nós. Quando nós fazemos alguma coisa ao Senhor, quando nós ofertamos alguma coisa a Deus, é porque Ele nos deu primeiro. Quando nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Quando nós ofertamos alguma coisa a Deus, porque Ele nos deu antes. Então, sempre nós fazemos a Deus aquilo que Ele já nos fez. Então, sempre parte de Deus para nós. De igual modo, a consagração, quando nós oferecemos a nossa vida, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, quando nós nos consagramos a Deus, nós estamos fazendo o que Ele já fez primeiro por nós. No texto que nós lemos aqui, fala sobre a realidade de que Cristo Jesus, Ele foi quem ofereceu-se a nós primeiro. Ele ofereceu-se a nós como sacrifício, a fim de que sejamos, a fim de que fôssemos santificados, a fim de que fôssemos separados, consagrados para Deus. Então vamos pensar um pouco sobre a consagração, por que era necessária, ou por que é necessário, porque foi necessário um milagre da consagração para as nossas vidas. Primeiro, porque nós estávamos perdidos. Nós vivíamos exatamente assim, perdidos. Antes da consagração, antes de Deus nos separar para si, nós estávamos perdidos, estávamos aí. Como dizia o filósofo do Dasein, o Martin Heidegger, ele dizia que o ser humano é um ser aí, e é de fato isso o homem sem Deus, é uma coisa aí, é um ser que está aí, jogado, que está aí à toa, que está aí perdido, que está aí talvez na clareira do ser, como dizia ele, quem sabe tentando conferir sentido às coisas. Então o homem sem Deus, sem a consagração, era apenas uma coisa lançada, é uma coisa jogada, é uma coisa que está aí de qualquer maneira, e para qualquer coisa. Observe que na sua casa, principalmente as mulheres, as donas de casa, têm vasilhas, panelas, que são utilizadas, e algumas são consagradas, né? Especificamente para tal função. Tem a panela do café, e com ela não se cozinha arroz. Tem a panela do feijão, e com ela não se faz café. E você vai consagrando, separando utensílios para isso, para aquilo outro. Você vai dando função, dando sentido, finalidade para cada utensílio. E tem aquelas também que servem para qualquer coisa, você usa para tudo e ela não tem nenhuma função específica. Serve para esquentar uma água, para esquentar um leite, serve para fazer um monte de coisa por ali. Então tem a sua utilidade, todas elas têm a sua utilidade. E algumas, quando fica lá um pouquinho envelhecida, quando perde o cabo, muito comum, né? Aí as donas de casa já jogam para lá, não serve mais para nada, não dá para pegar. Furou um pouquinho ali, está furada, não presta para segurar água, nem para cozinhar nada, joga no canto, enfim, não tem utilidade. Ela perde então a sua consagração, perde a sua escolha específica, a sua escolha especial, porque ela perdeu a função. Nós estávamos assim, jogados aí, perdidos, sem função, sem salvação, sem razão de existir. Deus em Cristo Jesus, e como diz a palavra aqui, a expressão é muito clara, de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Não haverá mais a necessidade de você fazer algo para novamente sentir-se útil, para que você então seja aceito por Deus. O que Cristo fez foi suficiente para que que você, que nós fôssemos então encontrados por Deus, fôssemos escolhidos por Deus. O que Cristo fez nos purificou, nos limpou, nos preparou, colocou todos os requisitos necessários para que fôssemos então aceitos por Deus. Deus é um Deus santo, um Deus que não pode se contaminar, um Deus que não pode estar diante, ou um Deus que não se mistura com o pecado, com a corrupção, um Deus que é totalmente santo. A sua santidade não permite que o pecado chegue perto, a santidade de Deus não permite que o pecado lhe rondeie. Então Deus, Ele precisa que as pessoas também que estão se aproximando dele sejam de igual modo consagradas, santas, santificadas, e essa santificação Ele mesmo faz para si, Ele mesmo a purifica para si. Estávamos assim então, como alguém perdido,
como alguém que foi jogado aí, está aí na clareira do ser, como dizia Heidegger, uma coisa aí. E Jesus nos encontrou e passou a dar sentido à nossa vida, passou a dar função, dar razão, dizer, olha, você tem valor, você tem uma importância, você pode estar perto, você pode estar perto e bem perto de Deus. Como se deu a nossa consagração? Como se dá a nossa consagração? Como é que nós fomos e somos consagrados? O primeiro fato é pela palavra. A nossa consagração acontece à medida que nós ouvimos a palavra. Nós somos consagrados a Deus, somos dedicados a Deus no momento em que nós escolhemos ouvir a palavra. Como já mencionamos aqui por outras vezes, as tantas pessoas que, dentre muitas coisas, muitos serviços, muitas atividades que precisavam fazer, escolheram antes de tudo ouvir a palavra de Deus. Maria, irmã de Marta, Josué, quando chega para a população de Israel e diz, olha, escolham a quem vocês querem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele está cumprindo aquilo nesse momento de consagração, ouvindo a palavra que Deus havia lhe dito. Olha, Josué, não aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você então seja bem-sucedido, para que você tenha o seu caminho firmado, confirmado e tudo vá bem na sua vida. Toma o cuidado de guardar essas palavras, toma o cuidado de ouvir essas palavras. Jesus, quando esteve orando por seus discípulos e por nós, ele dizia, não oro apenas por esse, mas por aqueles que um dia hão de crer em mim, aqueles que hão de crer em mim. Então Jesus orava por mim e por você, e quando ele orou por nós, ele disse, Pai, santifica-os, separa-os, consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, então nós somos purificados, nós somos santificados, separados para Deus. Nós somos então santificados, consagrados, também por meio do sacrifício de Cristo. Já mencionamos aqui o fato de que Ele morreu de uma vez por todas. Deus nos escolheu assim. Deus nos separou pagando um preço. Ele nos comprou para que fôssemos então uma propriedade exclusiva e particular dele. Ele nos comprou para que fôssemos propriedade particular do Senhor. Ele disse assim, você está aí jogado, sem valor, sem sentido, talvez ninguém se importa com você, talvez você olhe para os lados, para um lado, para a direita, para a esquerda, você olhe para o passado, você olhe para frente e não consiga ver perspectiva de alguém se importando realmente com você. E você diz assim, pastor, mas como? Como eu posso ver sentido na minha vida se não há quem se importe comigo? E aí você ouve a palavra de Deus e vê um Deus que se importa profunda e sinceramente com você, a ponto de dar o seu próprio filho para morrer em seu lugar, para que você tivesse vida. A consagração é essa beleza da relação com Deus, é essa beleza que nos aproxima de Deus, nos faz sermos aceitos por Deus. Ele então nos comprou, pagou um preço caro, um preço altíssimo, para que nós então pudéssemos estar diante da sua presença. Um Deus santo, um Deus perfeito, agora tem pessoas que ele as comprou, as santificou, as purificou, as consagrou para estar diante da sua presença. Deus então nos escolheu, nos consagrou por intermédio da sua palavra. Deus nos consagrou por intermédio da sua compra, né? desse ato de aquisição, desse ato de agora você não é mais uma coisa aí, você é uma propriedade, eu paguei um preço por você. Você não é mais uma coisa sem valor, uma coisa como diz, mencionei agora o Heidegger, um ser aí. Você agora é uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Você agora é filho, filha de Deus. Nós fomos consagrados por Deus através da sua escolha. Ele nos fez uma escolha.
Ele preferiu você. Ele escolheu você. Não outro. Ele escolheu você. Assim como você vai, ou quando você compra algo, você tem os seus critérios e os seus modos de escolher, Deus também, ao nos comprar, Ele nos escolheu. Assim como você tem os seus utensílios, as suas ferramentas, e para cada função você escolhe uma ferramenta, você escolhe a ferramenta adequada e correta para desempenhar certa função, Deus também nos escolheu com critérios, nos escolheu de modo especial. E é pessoal. É você e não é o outro. Ah, pastor, Deus me escolheu, mas poderia escolher também A, B, o C, o D, ou qualquer outra pessoa. Eu não sou melhor que ninguém. De fato, não. Todos nós, para Deus, somos e temos igual valor. Mas foi você quem Ele escolheu. Você pessoalmente, Ele conhece o seu nome, sabe o seu DNA, sabe a sua idade, as suas dores, os seus temores, Ele conhece as suas alegrias, Ele conhece os seus anseios, desejos, Ele conhece tudo de você e Ele escolheu você pessoalmente. Não é outra pessoa, é você que Ele escolheu. Deus nos consagrou desse modo. Ele disse assim: olha, você é para mim um vaso escolhido, você é para mim alguém especial, você é para mim um filho amado, você é para mim como um jardim regado e cuidado, você é para mim como um corpo perfeito, bem harmonizado, você é para mim como um edifício bem estruturado, você é para mim como uma árvore plantada junto a ribeiro de água que dá o seu fruto na estação própria, você é para mim alguém muito especial. Deus nos escolheu pessoalmente e desse modo Ele nos consagrou. Assim como você escolhe as suas coisas e diz isso é para isso é para aquilo, essa é para aquela função, é para aquele dia, tais utensílios para certas ocasiões, enfim, assim como você escolhe certas coisas, Deus também nos escolheu. Mas Ele não nos escolheu para a perdição, para a destruição. Ele não escolheu nenhuma pessoa para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas a glória do Pai foi preparada para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. A glória do Pai foi preparada para todos aqueles a quem Deus chamar. Jesus disse: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designeis e vos envieis para que vades e deis fruto. Jesus está dizendo assim: olha, você está pensando que você se consagrou, ou que você me consagrou, que você me escolheu, que você me santificou, que você me separou. Não, eu escolhi você, eu separei você, eu nomeei você, eu designei você para que você vá e dê frutos. A escolha então foi dele por nós. Ele fez a sua escolha, ele preferiu você. Ele olhou para você com todos os seus temores, alegrias, tristezas, ansiedades, preocupações, com todas as suas peculiaridades. Ele olhou para você e disse: não é outra pessoa, é você que eu escolhi para consagrar. Você foi consagrado por Deus por sua livre escolha. Você foi consagrada por Deus por sua livre escolha. O próprio Deus te escolheu, o próprio Deus te consagrou. Para que nós fomos consagrados para Deus, por Deus? Para que nós fomos consagrados por Deus? Deus, Ele nos consagrou, nos santificou. Já mencionei aqui anteriormente e quero deixar claro, Ele nos consagrou para estarmos em Sua presença. Um Deus santo não poderia se relacionar com pecadores. Um Deus santo não poderia se aproximar de pecadores antes que Ele passasse por um processo de purificação, seja ele o fogo, seja a água, enfim, todos os processos de santificação que eram necessários na antiga aliança. Na nova aliança, nós fomos e passamos por um processo de purificação que é uma lavagem pela palavra, uma purificação pela palavra, uma santificação pela palavra, uma consagração pela palavra. À medida que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos então separados, santificados, purificados para estarmos diante da presença de Deus. Quando você ouve a voz de Cristo, quando você ouve a palavra de Deus, quando você entende a palavra de Deus, então você está sendo preparado para estar na presença de Deus. E agora você pode ter ousadia
Eu não sei se você conhece pessoas que têm vergonha, medo, receio de estar na presença de alguém. E quando pensa que vai se encontrar, que vai estar diante de pessoa A, B ou C, fica preocupada e fica agoniada e causa uma ansiedade, muitas vezes desnecessária, eu acredito assim. Mas não sei se você conhece pessoas que são assim, ou se você mesmo já passou por uma situação como essa, em que você vai se aproximar de alguém, vai falar com um patrão, com um prefeito, com uma autoridade, ou com uma pessoa que você julga muito importante, seja ela quem for, e você de repente percebe que há um frio na barriga, uma preocupação, uma ansiedade, enfim. Parece que algumas pessoas agem assim, ou se comportam assim quando vão falar com pessoas assim, que estão distantes, que elas julgam e olham como se estivessem muito altas e muito distantes. É certo que essas coisas acontecem porque, eu vou deixar claro, com certeza, essa tal pessoa não faz parte do seu ciclo de amizade. Porque se fizesse, você nem se importava. Você falava aí numa tranquilidade, nem se preocuparia com o que ia falar, ou com o que iria servir, ou com qualquer outra coisa. Você não se preocuparia com absolutamente nada. É seu amigo, sabe como você é, conhece a sua casa, sabe o seu jeito, ele te aceita como você é, não tem censura, você não precisa fingir ser outra pessoa, você não precisa se comportar de um certo jeito especial, você não precisa de nada disso, porque é amigo, é próximo a você. Deus ele nos consagrou para estarmos na sua presença sem medos, sem receios, sem temores, sem ansiedade, sem preocupações. O que é que eu vou falar quando estiver na sua presença? O que é que eu vou dizer? E agora o que é que eu vou apresentar? Não, ele nos consagrou para sermos seus amigos, para estarmos diante dele como seus filhos. Não filhos daquele pai carrasco, severo. E o filho não pode dizer nada, nem olhar para o pai, nem olhar para a mãe, enfim, nem uma brincadeira. Um filho desse pai, mas um filho de um pai amoroso, que cuida, que quer sempre o bem, que disciplina porque ama, que corrige porque ama e quer o bem. Deus ele nos consagrou para sermos seus verdadeiros amigos, seus verdadeiros filhos. Deus nos consagrou para estarmos na sua presença. Ele nos consagrou também para servirmos a Ele. E para nós será uma honra extraordinária poder fazer a vontade de Deus, servir a Deus. Não existe prazer maior no mundo que fazer a vontade de Deus. O prazer que todo ser humano sente não pode se comparar ao prazer de servir a Deus. Prazer em fazer a vontade de Deus. Imagine você estar podendo servir alguém que te deu a vida, que criou o universo, que fez todas as coisas, o sol, a lua, as estrelas, que criou todas as constelações, todas as galáxias, toda a infinitude que se possa pensar, se é que é possível pensar nela, todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Pense na possibilidade de servir a uma pessoa assim e que, sobretudo, se importa sincera e profundamente com cada um de nós, a ponto de falar ao nosso coração, a ponto de tocar a nossa alma, a ponto de se importar, a ponto de enviar o seu filho para morrer em nosso lugar. Deus ele nos consagrou para servi-lo, para estar diante da sua presença em adoração. Deus ele nos consagrou para o louvor da sua glória, para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado. A nossa função, a nossa missão maior na terra é glorificar a Deus. Tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos em fazer deve ser feito para a glória de Deus. Toda vez que você falar, pensar, executar alguma coisa, pense antes: isso que eu estou fazendo glorifica a Deus?
isso que eu estou falando glorifica a Deus, de algum modo, isso engrandece o ser de Deus, isso agrada o coração de Deus. Quando eu fui consagrado por Deus, Ele me amou, Ele me escolheu, Ele me separou, Ele me comprou para estar em Sua presença. Isso que eu estou fazendo me aproxima de Deus. Isso que eu estou pensando, isso que eu estou dizendo, faz com que Deus se agrade. Você não está só, você não é uma coisa aí, você não foi abandonado ao acaso, você não foi abandonada ao acaso. Deus, Ele consagrou você. O milagre da consagração, a intervenção de Deus na humanidade, no curso natural da nossa vida, nos fez sermos pessoas aceitáveis a Deus. Deus, Ele me consagrou, Ele te consagrou, Ele nos escolheu para sermos propriedades exclusivas dEle, para estarmos diante da Sua presença, para o adorar, para o servir, para nos aproximarmos dEle como filho, como amigo, com alguém que tem liberdade para estar diante dEle. Saiba disso, você é amado, você é amada por Deus, Ele se importa com você. A consagração é esta separação que Deus fez de você para ser propriedade exclusiva dEle, para ser dEle. Você pertence a Deus, Ele te escolheu, Ele te amou, Ele te comprou, Ele fez com que você fosse para Ele alguém muito especial. Curve a sua cabeça, oremos ao nosso Deus. Pai querido, Deus eterno, Deus de graça, nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra que ministrada aos nossos corações. Nos ajuda, ó Deus, a termos uma vida consagrada a Ti. Nos ajuda, ó Pai, a compreendermos o milagre que o Senhor operou em nossas vidas, em nos separar para Ti, em nos escolher, nos comprar, nos santificar para estarmos diante da Tua presença, Te adorando, Te servindo, glorificando o Teu nome com as nossas ações, palavras, com os nossos gestos. Nos ajuda, ó Deus, a compreender aquilo que o Senhor fez por nós e a grandeza, ó Deus, disso em nossa vida. Apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, sabemos que o Senhor nos ama, ó Pai. O Senhor ama cada um daqueles que o Senhor escolheu e consagrou para Ti. Cuida-nos, ó Pai, cuida de cada um de nós, nos ajuda a vivermos e a fazermos a Tua vontade, o Teu querer. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome para a glória de Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor e vamos, na sequência, em paz para as nossas casas. Que Deus abençoe aos irmãos, a você que está cultuando ao Senhor também na sua casa, que Deus continue abençoando a sua vida, que você possa ter uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada ao Senhor. Tenho certeza que essa é a sua vontade, Ele nos escolheu para esse fim, e que sejamos para o louvor da sua glória, que sejamos para o louvor